Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje trago para vocês as melhores curiosidades sobre Asgard de Touro, o Aldebaran da saga The Lost Canvas. Lembrando que eu já trouxe um vídeo com as melhores curiosidades sobre Xion de Ares e recomendo que vocês vejam depois também. Mas recado dado, galera, então já clica no gostei que esse vídeo tá demais, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1, a lenda de Asgard. O taurino foi um renomado e valoroso cavaleiro de ouro veterano durante o século XVIII, na Guerra Santa de The Lost Canvas, e devido a uma tragédia durante sua missão no passado, que custou a vida de um valioso aliado do Santuário de Atena, e após impedir a eclosão de uma nova gigantomaquia, ele renegou seu nome Asgard e até sua vida anterior, a fim de adotar o nome de Guerra Aldebaran, que significa gigante vermelha, a principal estrela da constelação de Touro, e assim ele queria garantir o futuro da nova geração, seguindo sua nova crença até o fim. Curiosidade número 2, a origem de Asgard. Bom galera, o cavaleiro de ouro, diferente de Aldebaran, que é brasileiro, Asgard nasceu em Portugal, isso mesmo, ele é português, e seu aniversário é comemorado no dia 18 de maio, sendo que Asgard morreu lutando com apenas 28 anos, e ele pesava 120 quilos, media 2,10 metros de altura, e seu tipo sanguíneo é o O. Curiosidade número 3, os aprendizes do touro. O cavaleiro teve 3 aprendizes principais, sendo Teneu, Salo e Selincha, além de passar muito do seu conhecimento para o tema de Pégaso. Salo, o mais jovem aprendiz de Asgard, foi uma das muitas vítimas do Campo da Morte que Alone criou, em comemoração ao primeiro ato de seu reencontro com Pégaso, e Selincha se encontrou com Teneu no túmulo de Aldebaran, sem sua máscara, pois decidiu abandonar seu treinamento depois da morte de Asgard. Sua única motivação era estar ao lado de seu mestre, e ainda assim ela toma a decisão de continuar no santuário até o fim da guerra, pois acredita que pode ser útil mesmo sem se tornar uma amazona. Selincha tem certeza que Teneu herdará o legado de Asgard e o nome de Aldebaran, além da armadura de touro. E é bem isso que acontece, pessoal. 6 anos após o fim da Guerra Santa contra Hades, durante a reforma do Santuário de Atena, ele foi promovido a Cavaleiro de Touro pelo grande mestre Xion, sendo seu braço direito no comando, e primeiro Cavaleiro de Ouro de uma nova geração. Teneu é um cavaleiro que tem uma história muito legal, e vale a pena ser contada aqui no canal. O que vocês acham disso? Comentem aí para eu saber. Curiosidade número 4, a juventude do touro. Quando jovem, Asgard era um aspirante a cavaleiro sonhador, extrovertido e energético, que devido sua admiração pelo lendário herói Elias de Leão, ansiava pela conquista de se tornar um cavaleiro de ouro tão poderoso quanto ele. Não se sabe quando nem como Asgard foi para o santuário iniciar o seu treinamento, porém conforme foi amadurecendo, apesar de seu grande tamanho e aparência intimidadora, ele se tornaria um cavaleiro que respeitava a honra que vinha de sua posição e tentaria sempre ser um bom parceiro com o restante dos cavaleiros de Atena. Ele também foi bastante atencioso, inteligente, gentil e amável, facilmente conseguindo gerar empatia com os mais jovens e inspirar a determinação para alcançar seus objetivos, fazendo assim com que ele fosse várias vezes visto como um mentor de cavaleiros aspirantes e até como um irmão mais velho dos veteranos devido sua franqueza e sinceridade. Asgard tinha um senso de justiça enraizado e com uma forte intuição que faz revelar os pensamentos e intenções de seus adversários derrotados, sua filosofia tanto de vida quanto de combate, em principal era firmada acima de tudo em proteger os mais fracos, de modo que possam crescer e se tornarem assim mais fortes. Curiosidade número 5, o fracasso do touro. Devido sua falha em proteger Elias de Leão e o seu filho Regulus contra o ataque de Radamantes à floresta, Asgard passou a acreditar que era uma pessoa horrível, por não ter feito mais do que podia e nunca deixou de se arrepender pelo que aconteceu. Porém, ele passou a devotar sua causa em favor ao ideal das sementes pregado por Elias, que ditava que todas as crianças carregavam sonhos e esperanças para as gerações futuras, e como tal, prometeu a si mesmo que nunca deixaria de protegê-las ou abandoná-las. Tal a sua crença nisso, que ao se espelhar na vontade de Cortauri, ele decidiu abandonar seu nome e renegar sua vida pessoal a fim de assumir orgulhosamente o apelido de Gigante Vermelho, referindo-se à estrela da constelação de Touro ao se chamar de Aldebaran. Curiosidade número 6, o touro feroz.
Em batalha, Asgard tende a se divertir por enfrentar seus oponentes em grande desvantagem, e até mesmo por enfrentar as técnicas dos mesmos de frente, sem cogitar a ideia de recuar. Porém, da mesma forma que ele subestima o poder de seus inimigos, isso acaba por ser sua principal desvantagem, que no geral foi a principal razão que o fez perder seu olho direito e ganhar também cicatrizes em todo o seu corpo. Ele também foi dotado de um senso de honra altamente desenvolvido, como mostra a sua luta com Cagarro, onde rejeitou toda a ajuda externa, mesmo quando estava em desvantagem por seus próprios erros. Foi após sua batalha contra Cagarro de Bennu que ele ganhou inúmeras cicatrizes de queimaduras sobre seu corpo, sendo que seu rosto também foi gravemente marcado por duas grandes delas, ao qual por sua vez o fez perder a visão de seu olho direito. Considerado por seus alunos uma excelente pessoa, sendo capaz de discernir a mentalidade daqueles que estão ao seu redor com certa facilidade. Quando enfrentou o espectro Cagarro de Bennu, Asgard durante a luta mostrou o objetivo de salvá-lo e também de resgatá-lo de sua própria solidão. Na verdade, sempre antes de uma batalha, ele usava o confronto principalmente para descobrir as motivações de seu adversário, visando se aprofundar e entender o porquê de suas ações. Curiosidade número 7, os melhores amigos de Asgard. Apesar de todos os Cavaleiros de Ouro e os demais Cavaleiros de patente inferiores o respeitarem profundamente, Asgard teve dois melhores amigos durante seu treinamento para se tornar um Cavaleiro de Atena. Enquanto ainda era um aspirante a Cavaleiro, ele foi um grande amigo dos jovens Aspros e Sísifo, sendo este último irmão único do lendário Cavaleiro de Ouro Ilias de Leão, ao qual o Touro admirava e se inspirava profundamente. Por causa disso, os três treinavam intensamente para que um dia também se tornassem cavaleiros de ouro tão poderosos quanto Ilias, e em algum momento durante seu treinamento, Asgard se torna um aspirante a herdar a armadura de Touro, enquanto Aspros se torna aspirante à armadura de Gêmeos, e Sísifo a Sagitário. Curiosidade número 8, a morte do Touro. Conforme foi anoitecendo, Asgard estranhava quando o tema rapidamente adormece no meio do treinamento. E ao notar, pelo som que um perigo se aproximava, o Touro fura seus próprios tímpanos, para não ser afetado pelo efeito sonoro adormecedor. Ele então é atacado pelo espectro Kill de Durahan e o Imber de Morcego, que foram enviados para matar Tema. Em uma dura batalha, Asgard é inicialmente dominado pelos ataques conjuntos dos espectros que furam seu corpo em diversos pontos, o fazendo sangrar e ficar cada vez mais fraco. Entretanto, ele consegue dominar a luta ao agarrar o espectro de morcego e matá-lo, afirmando que não permitiria que matassem Tema. Só que antes que pudesse atacar Kill, o mesmo lança sua técnica final, que faz com que o taurino comece a sucumbir a seus ferimentos. Mas com suas últimas forças, e se lembrando das palavras de Sísifo, bem como seus alunos, utilizava em sua máxima potência sua técnica final, terminando com seu adversário e morrendo logo em seguida, ainda em posição de batalha. Posteriormente, o espectro Zeros de Sapo surge no campo de batalha a fim de completar a missão dos espectros, só que é impedido por Cagarro de Bennu, que mata o espectro em respeito a Asgard, e após isso, coloca o corpo do taurino no chão ao lado de Tema, afirmando que foi difícil tirar o taurino de sua posição final e desaparece logo em seguida. Curiosidade número 9, o pós-vida do Touro. Na batalha final contra Hades, Xion ao lado de Doku convoca todas as armaduras de ouro, a fim de reproduzir a luz do sol em escala suficiente para assim dissipar as trevas e fazer com que o Imperador do Inferno recuasse. A energia reunida, porém, estava longe de ser a ideal. É quando recebem o apoio das almas de Asgard e de todos os demais cavaleiros de ouro mortos que atacam de uma vez Hades. Com isso, a balança pende a favor dos cavaleiros, que exorcizam o deus do submundo, separando sua alma do corpo de Alone. E também 6 anos após o fim da Guerra Santa, durante a batalha entre Teneu contra Encélado, renascido em uma forma decadente, o espírito do taurino ajuda seu discípulo a derrotar e destruir definitivamente o gigante, bem como recuperar o coração de seu amigo Cortauri. E na invasão de Kairos, durante a luta de Xion perante o poder de Yoma, o espírito de Asgard e dos demais cavaleiros de ouro mortos reaparecem em uma visão para apoiar o Ariano a vencer a ameaça do deus do tempo banido.
E no século XX, na nova Guerra Santa contra Hades, quando Xion é trazido de volta à vida por Hades, junto de Saga e os outros no Cócito, o espírito de Asgard está entre os espíritos de vários cavaleiros, apoiando a decisão do Grande Mestre de se passar por um renegado para cumprir um bem maior a Atena. Curiosidade número 10, a força de Aldebaran. Asgard estava dentre os mais poderosos guerreiros do exército de Atena de sua geração. A prova disso é que logo após ter sido recém-nomeado Cavaleiro de Touro, ele foi considerado mais hábil do que Aspros de Gêmeos ou Sísifo de Sagitário pelo grande mestre Sage, para proteger e acompanhar o regresso de Ilias de Leão, sendo que apesar de ter falhado nessa missão, Asgard ainda foi capaz de sobreviver à missão mesmo após ter enfrentado o espectro Valentine de Arpia, reputado como o mais poderoso dentre os demais espectros de sua casta. Posteriormente, tal proeza provou também ser um dos fatores principais que garantiram seu êxito em concluir a missão de selar o gigante Encélado e impedir a eclosão de uma nova gigantomaquia. E com a eclosão da Guerra Santa contra Hades, e devido sua fama como Aldebaran, anos após o Monte Etna, Asgard era considerado um dos mais fortes cavaleiros de ouro, rivalizando com Sísifo e Aspros. Mesmo os recém-nomeados ao cargo dourado como Doku, Xion e Regulus, abertamente indicaram sua inferioridade perante seus feitos, aos quais estavam dentre os mais respeitados do santuário. Uma indicação de seus poderes terem se aprimorado era sua capacidade em ter vencido vários espectros facilmente quando invadiram os arredores do santuário e dominou o Cagarro de Bennu, cujo poder equivale a um dos 3 juízes do inferno. Os golpes mais poderosos de Asgard são o clássico Grande Chifre, Destruição Titânica e Supernova Titânica. E essas foram as 10 melhores curiosidades de Asgard de Touro, pessoal. Lembrando que a história desse cavaleiro é muito interessante e se vocês quiserem eu posso trazê-la com detalhes aqui no canal. E como é uma história bem grande, com vários feitos e acontecimentos, acredito que dê para fazer no mínimo uns 2 vídeos super legais. O que vocês acham? Apoiam a ideia? Comentem aí para eu saber. No mais, obrigado por assistirem o vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo